Bem, vamos lá. O que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar hoje sobre o seguinte: nós somos aquilo que nós pensamos. Aquilo que você acha que você é, você acaba se tornando. Então, os seus pensamentos têm uma importância muito grande. Nos programas anteriores, nos 3 últimos programas, nós falamos sobre o sono, não foi isso? Sobre vários aspectos, falamos sobre o sono. E nos programas nós explicamos para você o quê? Que todas as noites você se projeta fora do corpo, mesmo que você não saia. O planeta inteiro passa por esse fenômeno. É um fenômeno comum e é importante que isso aconteça, porque é uma forma do espírito respirar, do espírito se sentir livre, do espírito se refrigerar, no sentido assim de se recompor energeticamente. É uma troca energética muito mais direta do que aquelas que acontecem quando você está desperto, usando o seu corpo carnal. Então é mais ou menos como se você dirigisse um carro por muito tempo, por muitas horas, e de vez em quando você desse uma parada, saísse do carro, esticasse as pernas, andasse, caminhasse um pouco. Faz bem ao motorista, não é isso? Ajuda na circulação sanguínea, faz com que os músculos trabalhem e dificulta a cãibra, né? Diminui a possibilidade de cãibras, de dores depois. Então, essas paradas que um motorista faria numa longa jornada são semelhantes a essas paradas que fazemos todos os dias quando nós dormimos. Por isso é tão importante, por isso Deus colocou a necessidade do sono e dentro do sono colocou essa capacidade de se projetar fora do corpo. Como nós já te explicamos, a gente nunca lembra, raramente lembra, pouquíssimas pessoas vão guardar uma impressão. Seu Júnior, o senhor não falou por que eles não deixam a gente saber, por que eles não deixam... Eu deixei de falar tanta coisa, que são tantos assuntos relacionados à projeção, que seriam necessários vários programas. Eu não queria me tornar enfadonho, então eu acabei interrompendo. Mas se você quiser mais informações, venha ao GTEB quando ele voltar, que no GTEB eu explico com mais calma. Tá certo? Aqui eu acabo falando rápido porque meu tempo é pequeno, né? Mas no GTEB a gente está em casa, então a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Por que todo dia, quando você se projeta fora do corpo, mesmo que você tenha uma visita de amigos espirituais, mesmo que você fale com seus guias, mesmo que você encontre seus familiares, por que você não lembra? Né? Porque essas informações poderiam interferir na sua tomada de decisões no seu dia a dia. Então, haveria uma quebra do seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, a liberdade de decisão, é uma das leis que Deus implementou na Terra. Então, se porventura algum guia ou algum espírito interferisse na sua programação, na sua decisão, na sua tomada de decisões, esse espírito estaria quebrando a lei de Deus, estaria indo contra a lei, ele estaria à margem da lei. E quando você está fora da lei, você é um marginal, não é isso? Então, se é um espírito que te diz o que vai acontecer, esse espírito não trabalha para Deus. Normalmente, os espíritos amigos não têm a permissão de antever os acontecimentos da sua vida. É muito difícil que eles façam isso. É restrito esse tipo de informação, é restrita, porque senão eles estariam atrapalhando a tua caminhada. Não adianta o seu filho fazer o certo com medo de levar uma surra. O seu filho tem que fazer o certo porque ele já entendeu que o certo é a melhor decisão, é o caminho mais fácil para encontrar a felicidade. Então é mais ou menos essa questão do convencimento. O que Deus quer é a nossa transformação íntima. Então, para isso, ele não permite que os espíritos amigos interfiram com informações na sua tomada de decisão. Por isso que durante o sono, muitas das informações que nós recebemos são apagadas. Quando você volta ao corpo, essas informações são simplesmente apagadas da sua lembrança. Algumas vezes muitas vezes ficam no teu subconsciente, como que se fossem ideias que você vai ter, como se fossem pensamentos, né? Em algum momento você fala, puxa, tive uma ideia, foi um insight. Esses insights, essas informações, são intuições que eles te tragam, são impressões que eles passam para você e que não dizem com perfeição o que você deve fazer, mas te trazem ideias. E aí, nesse caso, ainda é permitido. É como se eles, de alguma forma, né, agissem sem quebrar a lei, mas, ao mesmo tempo, beneficiando você. Né? E Deus permite isso porque sabe do profundo amor que os nossos guias têm por todos nós. Então, por que a gente não lembra muitas das informações que nós recebemos? Porque essas informações, muitas delas, poderiam interferir na nossa caminhada.
para o bem ou para o mal. Se forem espíritos maus, vão fazer com que você tome decisões desagradáveis. Se são espíritos bons, vão fazer com que você altere a sua caminhada e não passe pelas dificuldades que você precisa passar. Nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades, é tema de algum programa, mas a gente pode lembrar sempre a você. Por mais que seja chato, desagradável, sabe, horrível a gente dizer que estamos sofrendo, por mais que o sofrimento seja horrível, por mais que o sofrimento seja angustiante, algumas vezes dolorido, outras vezes, sabe, dá vontade de morrer através do sofrimento. Nós estamos falando de sofrimento de uma forma mais abrangente, não só um sofrimento físico, mas um sofrimento também moral, um sofrimento social, um sofrimento sentimental. Por mais que seja ruim passar pelos sofrimentos, eles são necessários. Passar pelas dificuldades é necessário. Se nós não passarmos pelas dificuldades, nós nunca deixaremos de ser crianças. Então, em algum momento, é necessário que a gente cresça. Então, é necessário, em algum momento, que a gente passe por algum nível de sofrimento. É esse desconforto, que não precisa ser algo... não precisa ser sangue, não precisa ter sangue, não precisa ter morte. É um desconforto, em grande medida, esse desconforto é necessário. E vou dizer mais, é até desejável, para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente saia da mesmice, para que a gente mude a nossa forma de encarar o mundo, mude a nossa forma de se relacionar com o próximo, mude a nossa forma de viver. E isso tem muito a ver com o programa com o que vamos falar hoje no programa de hoje, tá? Ou com o que vamos falar no programa de hoje. Eu acho que tem algum animal fazendo barulho aqui atrás. Tirou até minha concentração agora. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o Carlos Favacho, que está com a gente no programa de hoje. A Rosirene, obrigado, Rosirene, obrigado, Carlos. A Alice, a Sheila e a Rosilda. Obrigado, Rosilda, seja bem-vinda. A Mariana também, seja bem-vinda, minha irmã Mariana. Saudade de todos vocês. Bem, no programa de hoje, como eu disse, nós vamos falar somos o que pensamos. Bom, partindo do pressuposto que a saída, a projeção fora do corpo é uma realidade, partindo do pressuposto que nós mostramos para você que alguns fenômenos demonstram que alguns sintomas demonstram que existem fenômenos acontecendo enquanto você dorme. Lembra que nós falamos? Aquela impressão, às vezes, que você tem de que você acorda com a sensação de que a cama estava caindo. Oh, meu Deus, eu achei que a cama fosse cair. Acorda assustado, não é isso? Aquele fenômeno de você acordar acreditando que o sonho virou realidade, que você está vivenciando aquilo como sendo uma verdade, os sonhos reais, sonhos que parece que você acorda, dá a impressão que aquilo que está acontecendo lá no sono continua acontecendo nessa casa e você acorda alerta, com adrenalina a mil. Outras vezes você está dormindo e tem a sensação de que o seu corpo está subindo, você se assusta e desce, né? Então são fenômenos que demonstram que, são sintomas que demonstram que alguma coisa aconteceu durante o sono. Se é verdade que esse alguma coisa é uma saída do corpo, isso significa que você existe fora do corpo. Você existe fora do corpo físico. Ou seja, esse corpo físico, ele é uma ferramenta que você, e aí eu não estou falando você, esse corpo físico, eu estou falando você, mente, pode chamar de espírito, pode chamar de consciência. Esse corpo físico é aquilo que você utiliza para você falar com seu pai, com seus filhos, para você poder trabalhar, ganhar seu dinheiro, para você ir no mercado, não é isso? Então, esse corpo físico é um veículo, é uma ferramenta que você usa enquanto está acordado, enquanto está desperto. Quando você dorme, esse veículo, essa ferramenta fica na cama e você, consciência imortal,
sai e vai visitar, como nós falamos semana passada e retrasada, vai visitar algum local. Se for um local bom, você volta, acorda bem disposto, feliz, com um pensamento positivo. Se for um local desagradável, você acorda com uma sensação desagradável, com peso, com cansaço, dependendo daquilo que você fez durante o sono. Então, você continua existindo depois sem o corpo físico, quando você está fora do corpo. Perfeito? Isso quer dizer que você não é uma criatura física. Como assim, seu Júnior? Se você sai do corpo à noite e quando você sai do corpo, a sua família não vê você, vamos usar um exemplo. Você está dormindo, chegou sua mente vai relaxando, sua consciência vai relaxando, chega uma hora que a frequência de onda é diferente do plano físico e aí você deitado. Não ia ver você fora do corpo físico. Sim ou não? Qualquer pessoa que visse você dormindo, qualquer pessoa que olhar você dormindo, não vai ver você fora do corpo físico. Vai ver teu corpo. Não é isso? Isso quer dizer que a sua essência não é material. A matéria é apenas o corpo físico. É apenas o corpo. Você é um ser não material. Então vamos dizer que você é um ser espiritual. Que você é uma criatura, é uma energia. Você não é esse corpo. Você é muito mais do que esse corpo. Você é uma energia. Tá certo? Então, se é verdade que você sai do corpo e o que as pessoas veem enquanto você está dormindo é o corpo físico, significa que você não é físico. Então nós dizemos a seguinte frase: nós somos seres espirituais transitoriamente passando por uma experiência na matéria. Repete o que eu estou te dizendo mentalmente para você gravar. Nós somos seres espirituais transitoriamente passando por uma experiência na matéria. Isso quer dizer que você não é matéria. Não matéria densa igual a essa realidade que está à nossa volta. É um outro tipo de matéria. É um outro tipo de energia. Matéria é energia condensada. Energia é matéria dissipada. Sempre é energia. Só muda a forma como a energia se apresenta. Seu Júnior, não estou entendendo. Nós já conversamos sobre isso lá num dos primeiros programas. Use o exemplo da água. A água é líquida, sim ou não? Mas em determinadas circunstâncias ela se torna sólida. O gelo é água em estado sólido, não é isso? Em algumas circunstâncias, essa mesma água líquida se torna vapor. O vapor de água continua sendo água, só que agora em um estado diferente, um estado gasoso. Seja gelo, líquido ou gás, continua sendo água. Só mudou a forma como ela se apresenta a você. Dependendo da energia, dependendo da frequência de onda das moléculas, dos átomos, melhor dizendo, das partículas, dependendo da forma como as partículas vibram, você muda a forma como a água se apresenta para você. Sim ou não? Então vamos dizer que você, consciência, pode estar em níveis diferentes, dependendo da forma como você vibra. Você pode estar em frequências de onda diferentes, em estados de apresentação diferentes. A matéria não muda aqui na nossa realidade. É como se aqui fosse gelo. É gelo. Mas é como se você fosse água. Às vezes você interage com gelo, às vezes você interage com gás. Então, ficou claro para você que nós somos seres espirituais, ou somos consciências cósmicas, ou somos energias, como você quiser dizer. Essa vida que nós acreditamos que é objetiva, essa vida que a gente acredita que é material, é tudo muito objetivo, é tudo muito quadrado, é tudo muito pré-estabelecido,
essa vida que a gente acha que está dentro de certos parâmetros, essa vida que a gente vivencia preocupado com a conta de luz, com o telefone, com a gripe, preocupado com o dinheiro, com as contas, esperando que aconteça alguma coisa, essa vida que a gente acha que é muito quadrada e, portanto, é muito objetiva, ela não é. Essa vida é só um reflexo. A vida real não se passa aqui. Aqui, tudo isso que você está vendo à sua volta é apenas uma projeção, é apenas um reflexo. Como se você estivesse, essa sua consciência estivesse durante um tempo vivenciando essa experiência. E como essa experiência te traz impressões, como essa consciência, durante o uso do corpo físico, enquanto está desperto, ele se utiliza dos sentidos físicos do corpo. Quais são os sentidos, né? Os 5 sentidos. Paladar, olfato, visão, tato e qual é o outro? Audição. Obrigado. São 5 sentidos. Então, essa tua consciência, enquanto está acordado, se utiliza desses 5 sentidos físicos para interagir com a sua realidade. Então, é como se você, criatura energética, consciência cósmica, durante um tempo, usasse apenas esses 5 sentidos, tão poucos, para passar pelas experiências que você precisa passar. E por conta dessa necessidade de passar um tempo, que podem ser 60, 70, 80, 90 anos, se utilizando desses 5 sentidos somente, você acaba acreditando que essa é a realidade que você conhece através dos 5 sentidos. Não existiria, segundo esse conceito, nenhuma outra realidade, somente essa realidade objetiva. Só que tudo isso aqui não existe no sentido eterno ou imortal. Isso aqui é transitório. A matéria, inclusive, nem existe. É muito difícil falar essas coisas, mas é verdade, né? A matéria, inclusive, ela nem existe. Você acredita nessa matéria? Eu vou usar agora o exemplo do Dr. Sérgio Felipe, né? Você acredita, por exemplo, eu estou aqui no GTEB com meus equipamentos aqui espalhados nessa mesa de madeira. Para mim, essa mesa é uma realidade, porque eu estou vendo a mesa, né? Deixa eu ver se dá para vocês verem a mesa aqui, botar aqui, ó. Tá vendo a mesa aí? Botei no YouTube, tá vendo a mesa? Beleza, todo mundo viu a mesa, beleza. São Júnior, isso é doido, é assim mesmo. Então eu estou vendo a mesa, eu estou tocando na mesa, perfeito? Eu estou sentindo, eu tenho uma impressão tátil, porque eu toquei na mesa. Então essa mesa para mim é algo objetivo, real. Só que não é. Primeiro que a matéria é invisível e intangível. Como assim, seu Júnior? A matéria, ela não tem luminosidade, ela não pode ser vista. O que nós vemos quando a gente olha para a matéria, quando eu olho para a parede, quando eu olho para a mesa, o que eu estou vendo são os fótons. É a luz, a lâmpada que transmite uma luz, transmite uma energia chamada de fótons, que tocam na superfície da mesa, ricocheteiam e voltam para o meu olho. E todas as cores são absorvidas. A única cor que é ricocheteada e levada ao meu olho é a cor que eu estou vendo. Quando eu olho para a parede branca, ela só é branca porque a lâmpada emite várias faixas de luz. Todas as faixas de luz que tocam essa parede são absorvidas pela parede. A única faixa de luz que a parede devolve, ela não absorve, é a branca. Então essa luz, esse fóton, essa energia branca, bate na parede, ricocheteia e vem para os meus olhos. E quando toca meus olhos, eu identifico isso como sendo branco. Mas a parede é reflexo. Tá dando para você entender o que eu estou falando? Tá muito esquisito, hein? Deixa eu trocar aqui o meu slidezinho aqui. Então, o que você vê à sua volta é apenas um reflexo. A matéria é escura, é invisível, não pode ser vista.
E mais, a matéria não pode ser tocada. Ah, seu Júnior, pensa, cara, com calma. Toda a matéria à nossa volta é feita de partículas. São pequenos átomos que tem no núcleo, prótons e nêutrons. Você aprendeu isso na 7ª série. Em torno ficam girando elétrons. Toda a matéria é formada da mesma maneira. Assim como o meu corpo. O meu corpo é feito de partículas que têm elétrons na superfície. Quando eu toco a mesa, são os elétrons da minha mão que estão tocando os elétrons da mesa, mas não chegam a tocar. Porque se a minha mão tocasse a mesa, haveria uma explosão atômica. O que é uma explosão atômica? São duas partículas que se chocam. Essa é a forma mais simplista de se explicar. Então, se eu tocasse a mesa de verdade, a mesa, nós iríamos explodir de uma forma atômica aqui. Mas não explode. Por que não explode? Porque os elétrons da minha mão empurram os elétrons da mesa. Os elétrons da mesa empurram os elétrons da minha mão. E esses elétrons da minha mão, quando são empurrados, transmitem através dos nervos, do sistema nervoso, uma impressão tátil para a minha mente, que traduz esse toque, né, como sendo algo sólido. Só que eu nunca toquei a mesa. Assim como eu nunca vi a mesa. Eu nunca toquei a parede. Assim como eu nunca vi a parede. Sendo assim, meu querido amigo, toda a nossa realidade não é objetiva. Quando você tiver isso em mente, fica mais fácil a gente falar sobre vários outros assuntos. Vou dizer mais para você. O tempo nem existe. O tempo é apenas uma referência. O tempo é tão desnecessário que aqui na nossa realidade física, nós medimos isso cronologicamente pelo envelhecimento do corpo. Por que o corpo envelhece? Porque células do meu corpo estão se reproduzindo. Só que todas as vezes que as células se reproduzem, elas não se reproduzem idênticas. Esse é um fenômeno que Deus fez para que o corpo envelheça e morra. As células produzidas, elas são ligeiramente diferentes das células originais. Então, no passar do tempo, a pessoa vai mudando de fisionomia, porque as células que estão, por exemplo, substituindo a minha epiderme, o meu rosto, os músculos, os tecidos do meu rosto, essas células são ligeiramente diferentes daquelas que foram originalmente produzidas. Dessa forma, meu rosto vai se modificando. Tá claro o que eu estou dizendo? Então, eu tenho uma noção de tempo porque meu corpo envelhece, ou porque eu olho para o relógio e o relógio está contando o tempo. Ou eu vejo o Sol e a Lua e ele dorme, ele se esconde atrás do planeta e volta, e eu vou contando os dias. Mas tira o relógio. Tira o Sol e a Lua. E se o meu corpo não envelhecesse nunca? Como é que eu ia contar o tempo? Vou te falar mais. A nível subatômico, está na escola de médios, a gente estuda isso. As partículas que giram em torno do átomo, elas mudam de uma faixa para outra instantaneamente, conhecido esse fenômeno como salto quântico. Quando muda de frequência, quando sai de uma faixa para uma outra faixa, sai de uma frequência para outra, essa mudança ela se dá instantaneamente, sem tempo decorrido. Foi um dos motivos pelos quais Einstein, lá atrás, não aceitou a teoria quântica, porque os cálculos deles necessitam de ter um tempo. E se o tempo inexiste, toda a realidade fica sem sentido. Então, nós estamos falando de algo que vai além daquilo que você está vendo. O seu corpo vai envelhecer, o tempo vai passar, eu estou vendo a parede, eu vou tocar nessa mesa, só que todas essas impressões, elas não são objetivas. Não são reflexos, são impressões. Por isso que quando uma pessoa vê um espírito, vê um vulto, e você não vê, você diz, é mentira, porque não vi. Você não viu
Porque você não tem essa capacidade, porque aquele vulto, aquela consciência extrafísica, que chamamos de espírito, está numa faixa de frequência que os seus órgãos não captaram. O que não quer dizer que a outra pessoa não tenha essa capacidade de ver e de interagir com uma realidade. E não quer dizer que a realidade não exista. Você é que não tem as ferramentas para se relacionar com essa outra realidade. Tá claro? Sendo assim, meu amigo, o que é que existe de real? O que é que existe de verdadeiro? O que existe de verdadeiro é o seu pensamento. Isso é o que existe de verdadeiro. Isso é o que você pode identificar, poderíamos medir. Essa é a única realidade, é o pensamento. Você, enquanto consciência, ou enquanto espírito, eu não estou usando a palavra espírito, porque algumas pessoas podem falar, mas o senhor está falando de espírito, eu tenho medo de espírito. Não deveríamos ter medo de espírito, porque espírito somos todos nós. Espíritos são pessoas. Aquilo que se chamam anjos são seres humanos, são pessoas. Aquilo que chamamos de demônios, o diabo, que a igreja chama, são pessoas, são sempre pessoas. Enquanto estivermos aqui nesse planeta, reencarnando inúmeras vezes nessa corrente infindável, né, de encarnações, o que nós vamos ter são pessoas. As pessoas falam assim, mas é porque eu vou me relacionar com os ETs, eu quero me comunicar com os ETs. ETs são seres humanos, só estão numa dimensão diferente ou em um local diferente. A transmissão, a comunicação é mental. Aí cria-se todo um excesso de pompa e circunstância em cima de uma coisa tão boba, tão fugaz, tão simples, né? As pessoas ficam falando de ET como se o ET fosse eu não falo mais com meus guias. O negócio de guia é coisa de macumba, de umbanda. Eu agora só me comunico com meus ETs. Aí vem o ET, manifesta-se numa pessoa que não se chama mais de médium, é sensitivo. O ser humano é muito vaidoso, né, cara? É muito bobo o ser humano, muito vaidoso. Não é mais médium, agora é um sensitivo. Tem até outros nomes. Aí contrata um coach. Um coach vai fazer uma exposição sobre transcomunicação sideral, contato com os mundos, os reptilianos, os salamalaquianos, né? Como se tudo isso fosse uma coisa de outro mundo. Aí as pessoas acham bonito, né? Aí pagam, gastam dinheiro. Aí vai lá o cara para ensinar espiritismo. Aí o cara vai lá para ensinar cristianismo de grife. Sabe como é que é? Vai ensinar a ser cristão, mas vai cobrar caro. Então ele tem que usar termos diferentes, né? Então a gente está falando aqui de consciências extrafísicas, poderiam falar de espírito, tá certo? Seu Júnior só fez um comentário, negócio de ET, isso quer dizer que falar com ET... Cara, a gente fala com ET o tempo todo. ET é só um cara que está numa outra dimensão. Para eles, nós somos ETs, tá certo? Pro obsessor, no outro dia eu fiz uma desobsessão, e aí a gente, no tratamento de desobsessão, a gente usa algumas técnicas, né? Uma delas foi, a gente curou o corpo espiritual do espírito, né? A gente aplicou um passe de cura e os tecidos, com a ajuda da espiritualidade, aquele espírito que estava faltando um pedaço do corpo, estava doente, teve seu corpo espiritual recomposto. E aí ele se assustou e falou assim, que tipo de bruxaria é essa? Que tipo de bruxaria? Para ele, nós somos bruxos, né? Nós estamos fazendo uma coisa que ele não viu, né? Então, esse inusitado é um sobrenatural, são os ETs, mas é tudo muito simples, né? A gente tem que puxar e botar o pé no chão, e em vez de querer subir em sapatilhas em tamancos, né, altos, para poder... Não tem necessidade disso, simplicidade. Então, a única realidade que existe é a realidade do seu pensamento, da sua consciência. Tudo vem da sua consciência. Tudo que você pensa gera um campo de energia. Tudo. Aliás, toda a nossa volta, tudo gera energia. No estudo de magia e magnetismo, nós vamos chamar de campos magiados. São campos em que podemos perceber essa emissão energética a ponto de nos causar algum tipo de impressão. Então, nós podemos dizer que as árvores emitem um campo de energia.
As folhas emitem um campo de energia. As flores, o sol, a lua. A lua é fácil você identificar, né? Porque a maré do mar, quando enche, por que encheu a maré do mar? Né? Porque a lua se deslocou para um lado e a força gravitacional levou a maré para lá. Quando a lua volta para cá, ela traz, pela força gravitacional, a maré para cá. Então a maré enche aqui e esvazia lá. Ou a lua vai para lá, a maré esvazia aqui e enche lá. Então a lua controla. A lua é tão poderosa que ela controla até o nascimento das crianças. Né? São conhecidos os ciclos cardianos, não é isso? Então são ciclos, são interações, são fenômenos cíclicos que interagem com o nosso corpo físico, né? E são fenômenos não visíveis, vamos assim dizer, né? São fenômenos não visíveis. São magias não visíveis. Então, a única realidade é o seu pensamento. Isso é uma coisa tão importante, cara, que quando você morre, o que você se torna? Seu Júnior morreu. Pum, seu Júnior morreu. Beleza. O que seu Júnior aconteceu com ele? Para onde ele foi? Ah, seu Júnior morreu. Eu falei, não, tudo bem, mas o que aconteceu com o seu Júnior? Os materialistas vão dizer, não aconteceu nada, ele morreu, acabou. Não, ele não acabou. Assim como o seu Júnior se projetou fora do corpo toda noite, quando o seu Júnior morreu, o que morreu, foi enterrado, foi o corpo físico, não é isso? É o equipamento, a máquina. Mas a consciência, o espírito, continuou. E qual a aparência desse espírito? Quando você morre, você vai guardar qual imagem? Olha como é que o seu pensamento é poderoso. Quando você morre, qual a aparência você tem? Vamos aqui usar um exemplo. Você, de repente, teve um parente que desencarnou. Morreu sua mãe, morreu seu pai. Deus me livre e guarde, né? Morreu um filho, sei lá. Aí, depois de um certo tempo, sua mãe entrou você estava dormindo, e aí você acordou, olhou sua mãe entrando no seu quarto. Ou olhou seu pai, ou um filho, ou algum parente entrou, veio visitar você. E aí você viu e falou, meu Deus, fulano veio me visitar, mas estava tão bem, gente, eu sonhei com ele, estava tão bem, estava assim com uma roupa branca, estava assim com uma fisionomia bonita, com uma pele bonita, estava assim, sabe, com um vestido assim, então com uma roupa branca, aí tinha que a minha mãe apareceu com uma flor no cabelo, ela estava sorridente, e ela veio, minha filha, não se preocupe. A sua mãe, quando morreu, tinha aquela aparência? Estava com aquela roupa? Seu Júnior não estava não. Minha mãe, quando morreu, ela já estava bem velhinha, sabe? Estava bem velhinha, com o corpinho, estava até ficando pequenininho. Minha mãe foi ficando pequena e morreu, né? Engraçado que quando ela veio falar comigo, ela estava bonita, parecia que ela estava jovem, estava assim, bem vestida, estava... eu fiquei tão tranquilo que eu vi meu pai assim, meu pai estava tão bem, bonito. Eu sei que é meu pai porque a fisionomia parecida e porque eu percebi que era ele, a voz, a energia, a impressão, o perfume, enfim. Por que o seu pai, por que a sua mãe, ou um filho, quando veio falar com você, ou quando apareceu para você, estava com uma aparência bonita, ou ao contrário, estava com uma aparência horrível? Porque aquela aparência é a aparência que a mente projeta. Você veja como é importante o que passa na sua mente. Quando eu morrer, meu corpo físico vai ser enterrado. Eu estou ficando careca aqui no alto da cabeça, estou ficando gordo, mas agora que fiquei trancado dentro de casa, mais gordo eu fiquei, né? Vou estar velho, todo coisado, né? Isso, tudo esconjunfrado. Mas aí eu vou aparecer para minha esposa, bonito, jovem, barriga tanquinho, né? Vou fazer questão de ficar com a barriga tanquinho, aparecer com os dentes bonitos, com a pele sedosa, os cabelos de falar assim, minha querida esposa, com a voz do Barry White. Vai ficar como? Vai ficar show de bola. Mas por quê? Porque é a minha projeção, é a projeção da minha autoimagem. A informação que eu guardei na minha mente, ela transforma-se em energia e ela é emitida a partir da minha consciência, do meu espírito, formando um corpo espiritual com aquela aparência. Ficou claro o que eu estou dizendo? Essa aparência é uma projeção da minha mente. É mais uma demonstração de como a única realidade que existe é o seu pensamento. Então nós vamos dizer para você que nós vamos ver o mundo... Vocês estão ouvindo isso, gente?
Toda terça-feira eu faço programa, os gatos resolvem se empombar aqui atrás. É impressionante isso, cara. Eu vou ver se eu chamo algum amigo para ficar comigo aqui nas terças-feiras para me ajudar. Eu vou baixar o volume que eu vou gritar com eles. Espera aí, vou botar uma musiquinha aqui. Bem, desculpe essa interrupção, perdão, você que está na Rádio Estilos FM, de repente ficou só tocando musiquinha, me desculpe. Mas eu estou de volta. É assim mesmo, programa ao vivo é assim mesmo. Bem, então nós vamos dizer para você que você não vê o mundo como o mundo é. Você vê o mundo como você é. É como se você olhasse o mundo por um ponto de vista unicamente seu. Esse ponto de vista foi construído através das informações que você recebeu e das interações e interpretações que você deu às informações que você recebeu. Seu Júnior, não estou entendendo. Vamos chegar lá. Vamos imaginar que eu comece a ser bombardeado por informações desagradáveis. Informações tristes, pessimistas. Nós estamos passando agora uma crise viral que é exatamente isso. Não foi intencional, esse programa está na nossa programação. Eu trouxe até minha lista de temas, porque eu não lembrava qual era o tema que a gente ia abordar, né? E eu estou seguindo os temas que a gente aborda no GTEB, a mesma sequência. E eu falei, rapaz, coincidência aparecer isso. Vamos supor que você seja bombardeado por informações que te tragam medo, te tragam pânico. Informações que te digam, você vai morrer. Todo mundo vai morrer. A metade da população do planeta vai ser contaminada. Você está contagiado. Você está contaminado. O contágio está tomando... Metade do planeta vai ser contaminado. Aí você recebe essa informação, fala assim, acabou, né? Bicho, é o fim do mundo. A metade do planeta vai acabar, cara. Seja bem-vinda, Thay. O meu neto deu trabalho para ela lá. Ok, meu amor, pode deixar. A metade do planeta vai acabar, cara. Acabou. As informações são de que está faltando caixão. Está faltando espaço. Já estamos pensando em enterros coletivos. Vamos... Quem não viu Vingadores, Guerra Infinita, não vai saber do que eu estou falando. Mas o Thanos estalou o dedo. A metade da população do universo vai desaparecer. O que isso faz com você? Isso faz com que você comece a achar que tudo à sua volta está ruim. Que toda a realidade está deprimente. Está tudo se destruindo. As imagens que nós víamos antigamente de pessoas usando máscara na China, por causa da população em Tóquio, por causa da poluição em Tóquio, né? De repente nós usando máscaras. Nós estamos usando máscaras e as pessoas estão se vendo e passa uma impressão assim desses filmes de apocalipse, contaminação, epidemia, filmes de Hollywood onde as pessoas estão todas elas usando uma roupa de plástico amarelo, estão vindo com aqueles respiradores, né? E vão entrar na sua casa com aparelhos medindo a contaminação. A partir daí, você passa a olhar o mundo como? Que tipo de pensamentos ficam na sua mente? Que tipo de informações estão chegando e como elas estão sendo interpretadas por você? Como você está vendo o mundo agora? Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
essa interpretação e essa interação mexe com a nossa mente. E a nossa mente, como eu disse, o nosso pensamento é a única realidade que existe. Automaticamente, a emissão energética que você passa a produzir a partir dessas informações é uma emissão energética densa, material, triste, de medo, de pânico, de angústia, de incerteza. Isso faz com que a gente adoeça. Mesmo que a gente não fosse adoecer, isso baixa a nossa imunidade. A forma como nós pensamos e agimos altera a capacidade do nosso corpo de reagir e de se defender. A ansiedade, o medo, a insegurança, a descarga de adrenalina no sistema nervoso, o pânico. Eu sou Júnior, eu sou uma pessoa muito ansiosa, vai ficar mais ansiosa ainda com essas informações. Aumentam a produção de toxinas a nível molecular, aumenta a produção de radicais livres, que são como se fossem fragmentos na produção química das moléculas, das células. As células produzem um subnitrato tóxico, que são chamados radicais livres. Eu estou falando de uma forma bem simples. E esses radicais livres acabam produzindo, acelerando o envelhecimento do corpo. Isso quer dizer que daqui a um ano nós vamos estar muito mais velhos, a nossa fisionomia, a nossa pele estará muito mais prejudicada do que há um ano atrás. Pessoas que estão, por conta desse medo, desse pânico, bebendo mais, consumindo mais álcool, consumindo mais carne, porque há uma sensação de medo, de pânico, e a possibilidade de não ter um amanhã faz com que as pessoas cada vez procurem mais os prazeres, que elas acreditam que são prazeres efêmeros, mas acreditam que são ondas de prazer. Elas desconhecem outros prazeres mais sutis e perenes. Então elas comem mais carne, elas bebem mais cerveja, elas ouvem mais músicas nocivas, frequências de ondas descompensadas, desajustadas, começam a encontrar ressonância na consciência e na mente dessas pessoas, causando um abaixamento vibratório coletivo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá claro o que eu estou dizendo? Seu Júnior, o senhor é contra, o senhor é a favor. Não, eu não sou contra nada. Eu sou contra a ignorância. Eu sou contra a falta de, esclarecimento. Se eu fosse alguém importante na vida, tivesse um grande poder, eu faria uma programação no final de semana inteiro, em todas as televisões, informando as pessoas sobre a realidade espiritual, fazendo com que elas tivessem uma visão diferente do que está acontecendo. Eu me lembro, não sei se é verdadeiro a cena, não sei se é verdadeira, mas está num filme, e isso, se não foi verdadeira, porque não tem relato jornalístico do fato, mas está muito de acordo com a realidade que a gente entende. No filme que o Mel Gibson produziu sobre a morte do Cristo, tem uma cena em que ele está sendo chicoteado, espancado, e a mãe dele consegue chegar perto dele e abraça ele, e ele todo ensanguentado, todo machucado, vira para a mãe dele e fala: viu, mãe, como eu renovo todas as coisas? A mãe dele fica perplexa olhando para a cara dele, e aquela cena para mim gravou na minha mente. Como eu disse, não tem como saber se é verdadeiro. Eu nunca li nenhum relato de algum espírito que tivesse naquela época informando esse texto. Mas eu não duvido que Jesus, em algum momento, se não naquele, em algum outro, não tenha dito exatamente isso. Enquanto todos estavam vendo caos, eles estavam vendo o quê? Renovação, transformação, mudança. A possibilidade de, na crise, haver uma grande oportunidade de transformação das consciências coletivas, por um momento, por um processo tão simples.
Sendo assim, o seu pensamento gera uma energia, gera um campo de energia, e esse campo de energia passa a fazer parte da sua realidade, da sua consciência. E você passa a enxergar o mundo através desse prisma. Você se transforma naquilo que você pensa que é. Você se transforma naquilo que você pensa que é. Nós somos um reflexo exato do nosso pensamento. Não adianta reclamar, tem que mudar. Você é um reflexo exato do seu pensamento. Não reclame, mude. Aquilo que você pensa projeta uma energia. Como eu disse, ela é tão importante que ela vai criar a aparência que você tem pós-vida. Mas ela já passa a fazer parte da tua realidade atual. Daquilo que você é hoje. Então você acaba se transformando nisso que você pensa, acredita e interage o tempo todo. Quando nós falamos do sono, o pessoal que está vendo a gente aqui no YouTube, eu botei a imagem de quem está aqui do meu lado. É o meu gato maravilhoso aqui do GTEB, o pai, que vem sempre aqui assistir as programas comigo. Quando a gente falou do sono, a gente disse para você que espíritos perturbadores aproveitam o seu sono, aproveitam o momento do seu sono e levam você para algum local e modificam a sua forma de pensar e de viver, de reconhecer a realidade à sua volta. E eles só conseguem fazer isso pois estão na mesma faixa de frequência, sintonia. Ou seja, eles mudam o seu pensamento. Mas por que eles encontraram essa porta aberta? Por que eles encontraram essa facilidade? Porque você projetou esse pensamento. Então a culpa nunca é do obsessor. Por isso que no GTEB a gente fala assim, a gente não deve cuidar da doença, a gente deve cuidar do doente. A gente não deve cuidar do obsessor, né? A gente não deve se preocupar com a pessoa que está sendo obsediada, a gente deve olhar o obsessor. Então, o nosso olhar tem que ser, né, no sentido do que está à nossa volta, produzindo interferências em nós, mudando aquilo que é possível mudar. Se você não consegue tirar um espírito de perto de você, o que você faz? Muda de frequência, muda de pensamento, passa a pensar em outras coisas. Passe a olhar o mundo de outra forma. Passe a ver a realidade de uma outra maneira. Enquanto você mantiver os mesmos pensamentos, você vai ter sempre as mesmas respostas. Então, no programa de hoje, o que eu queria explicar para vocês, semana que vem a gente vai dar continuidade, é que nós somos o que nós pensamos. E isso é uma verdade tão grande que aquilo que seremos depois da morte, depois dessa vida, aquilo que seremos é uma projeção do nosso pensamento. Então não adianta você ficar se preocupando com o pontinho preto no meio de uma parede branca. Ficar olhando o que está dando errado, ficar olhando o problema, não muda a paisagem. Quem procura desculpas não encontra soluções. Quem fica procurando desculpas para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não tomar essa atitude, quem procura desculpas para não mudar o comportamento, não mudar a linguagem, nunca vai encontrar soluções. Ele só vai encontrar aquilo que ele procura. Porque a realidade é a realidade do seu pensamento. Tá claro o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não?
Vou dar um exemplo. Um jovem de 30 anos, cheio de vida, cheio de alegria. Ele vai ao médico e descobre que está doente. Ele está doente. O pensamento, estou doente, fica na mente dele. Ele passa a aceitar que está doente como sendo uma realidade. E o pior, entre estar doente e ser um doente, é um pulo. Estar é transitório. E hoje estou assim, amanhã eu estou assado. Hoje eu estou, nesse instante, eu estou sentado aqui no GTEB. Daqui a meia hora eu estarei na minha casa. Estar é transitório. Agora, eu nesse instante estou sentado numa cadeira. Vai acabar o programa, eu vou me levantar. Então eu mudei. Agora, se eu sou a cadeira, eu não mudo. Eu vou ser eternamente uma cadeira. Se eu sou essa mesa, eu vou ser eternamente uma mesa. Eu não mudo. A pessoa, o jovem, com 30 anos, 40, 50 anos, recebe a notícia de que tem uma doença. Ele é doente. É uma pessoa doente. Fulano é uma pessoa doente. É realmente, eu sou doente, cara. Eu tenho esse problema. Eu sou uma pessoa doente. A partir desse momento, esse jovem já se sente doente. Ou na doença. Se ele tivesse o pensamento, não, transitoriamente eu estou doente, mas eu não sou essa doença, eu sou muito mais do que isso. Automaticamente ele restringiria a doença ao tamanho que ela tem, por mais incômodo que ela seja. Seu Júnior, eu tenho uma doença que ocupa 20% da minha vida. Então restrinja ela a 20% da sua vida, pois você tem mais 80% da sua vida de não doente. A doença, por exemplo, começa sempre com um pensamento. Tanto as doenças físicas quanto as doenças psicológicas. Todas elas começam com um pensamento. Esse pensamento, quando muito repetitivo e perturbador, acarreta um dano, um prejuízo físico, como dores de cabeça, alergias, infecções, tumores e por aí vai. Quando você repete essas informações, você acaba aumentando a intensidade do pensamento. Como se você criasse cópias da mesma informação. Os nossos pensamentos são formulados através desse estado de espírito em que nós nos encontramos. Se nos sentimos bem, os nossos pensamentos vão ser positivos. Mas se a nossa mente está perturbada, inconscientemente ou conscientemente, sentimos uma assustadora impotência de contrariar os tão indesejáveis pensamentos negativos. Se estivermos, por exemplo, cheios de dores de cabeça, cheios de dores no corpo, que nos incapacitam de ser quem já fomos, se isso nos torna muito mais difícil a realização das tarefas cotidianas, isso acaba atingindo os seus pensamentos. E aí, isso influencia na forma como você vai vivenciar a experiência. Essa dor física, ela acaba sendo multiplicada pela dor emocional. E eu estou dando um exemplo sobre saúde relacionada ao seu pensamento. Essa dor física, ela acaba sendo multiplicada pela dor emocional. E o pior, né? Você acaba criando uma resistência em aceitar a doença, em aceitar a dor. Você acaba negando a dor. Você acaba dizendo, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Eu não aceito. Está repreendido, está amarrado, está repreendido. Eu não aceito passar por isso. Eu não aceito ser isso. Eu não aceito passar por isso. Isso acaba criando uma resistência, uma luta da sua consciência contra a realidade imutável, fazendo com que a dor aumente. Nós acabamos sofrendo porque não queremos sofrer. Quando você tem 1 milhão de pensamentos de recriminação, de raiva, de lamento contra uma dor, uma doença qualquer, você acaba tendo muito mais do que aquela própria dor poderia te dar, do que aquela doença te daria. Não adianta lutar contra o mundo externo para evitar o nosso sofrimento. Você está olhando um espelho
e está vendo um rosto sujo. E aí o que você tenta fazer é limpar o espelho. Está limpando o reflexo e não a realidade. Lembra que no início do programa eu te disse que nós somos o que nós pensamos? E que a realidade não é física, ela é espiritual, ela é extrafísica. O seu pensamento não é material. E nós, muitas vezes, transformamos em matéria os pensamentos. Então, não adianta limpar as consequências sem mudar as causas. Quando você aceita o problema, quando você aceita a condição em que você se encontra, quando você aceita a realidade como sendo, é isso a parada aí. Então, quer saber? Vou tirar disso a melhor solução possível. Eu vou buscar soluções. Eu não vou mais olhar o copo meio vazio, eu vou olhar agora o copo meio cheio. Eu não vou ver mais os problemas. Me deram limões, como diz aquele dito popular. Me deram limões. Eu vou fazer limonada. E não adianta eu ficar reclamando porque eu não tenho abacaxi. Se eu só tenho limão, eu só tenho limão, amigo. Eu não vou tomar laranjada, eu não vou tomar suco de uva, eu só tenho limão. Então, lutar contra uma realidade não é produtivo. O que você tem que fazer é mudar a sua mente, a forma como você encara a realidade. A realidade se modifica a partir da mudança da sua mente. Está claro o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se estiver claro, diga saravá. Estilos. Todo dia, o dia todo com você. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Semana que vem a gente vai dar continuidade a esse papo, porque a gente lentamente vai entrar num outro contexto, né? Qual é o contexto, seu Júnior? Eu vou ainda terminar esse assunto que a gente está falando, tá? Sobre nós somos o que nós pensamos. O seu pensamento é fundamental para seu bem-estar, para a sua felicidade, para o seu sucesso na vida. É fundamental mudar o seu pensamento. A forma como você encara as coisas, a forma como você vê o mundo deve se transformar, deve se modificar. Você não pode continuar pensando o que você pensa, agindo como você age, porque isso acabou não te levando para um local legal. Vou dar um exemplo do que a gente vai falar semana passada. Sempre que eu falar para você o Fusca amarelo, você vai lembrar disso que eu vou te dizer agora. A sua vida é um reflexo exato do seu pensamento. Quanto mais você reclamar de uma circunstância, mais essa circunstância vai aparecer na sua vida. Semana que vem a gente vai abordar esse assunto. Por quê? Obrigado, Alice. Obrigado, Rosilda. Seja bem-vinda, Lina. Por que, seu Júnior? Quando você reclama que a conta de luz está alta e você não faz nada para baixar a conta vai continuar vindo alta. Quando você reclama que não encontra uma pessoa legal para o seu lado, mas você não muda, você nunca vai encontrar uma pessoa legal para o seu lado. Quanto mais você reclamar que falam de você assim, que falam de você assado, que te tratam assim, que te tratam assado, quanto mais você reclamar, mais isso vai aparecer na sua vida. Semana que vem a gente vai abordar esse assunto. Então não adianta reclamar que toda hora tem um Fusca amarelo passando na sua vida. Passa 20 carros, você só vê o Fusca amarelo, porque na sua mente você criou um chaveamento mental, você criou uma identidade mental para o Fusca amarelo. E ele passa a ser o seu pontinho preto. Passam 20 carros de várias cores e formatos diferentes, mas você só vai ver no meio de todos aqueles carros o Fusca amarelo. E vai reclamar,
Meu Deus, eu não sei mais o que fazer porque eu só estou vendo um Fusca amarelo. E aí eu perguntaria, mas você não viu todos os outros carros? Não, seu Júnior, você não está entendendo. O Fusca amarelo toda hora aparece na minha vida. Olha, de novo apareceu. Passaram-se mais 20 carros e um Fusca amarelo. E você está de novo olhando o Fusca amarelo. Você não entendeu o fenômeno. Então, semana que vem, te dando continuidade a esse papo, eu vou explicar para você por que o Fusca amarelo volta para a sua vida. Parece esquisito, mas é essa a intenção. E aí nós vamos escorregar esse assunto, escorregar é legal, porque a gente vai tocar no seguinte assunto semana que vem. Beleza. Já sei que a única realidade que existe é a da minha mente, é do meu pensamento. Nós somos o que nós pensamos. O mundo é um reflexo do meu pensamento. O meu mundo mais próximo é um reflexo do meu pensamento. Então eu preciso mudar o meu pensamento. Sim, claro, tá certo. Só que o meu pensamento hoje está criando uma realidade triste. Por que está criando uma realidade triste? Porque as informações que chegam até você compõem um universo de pensamento como se fosse um óculos que você coloca para enxergar o mundo. Esse óculos é produzido pelas informações que você tem recebido, pelo conhecimento que você tem adquirido. Por mais que você tenha adquirido diversos conhecimentos, eles não estão sendo efetivamente úteis na mudança da forma como você encara o mundo. Então você construiu um óculos com as informações que você recebeu. E se esse óculos é cinza, você vai ver o mundo todo cinza. Se esse óculos é azul, você vai passar a reclamar que o mundo está azul. O que você precisa fazer é mudar as informações que você recebe. Ou, em recebendo essas informações, interpretá-las de maneira diferente, com base num outro conjunto de conhecimentos, de informações, que vão construir em você uma nova identidade, uma nova criatura. Para que qualquer informação que chegue, elas sejam interpretadas por um novo prisma, por uma nova abordagem. Dessa maneira, quando as informações negativas chegarem, essa nova abordagem, essa nova criatura, esse novo contexto de informações vai fazer com que elas sejam as informações interpretadas totalmente diferentes, construindo óculos mais agradáveis, mais fáceis para enxergar um mundo real à sua volta. Esse foi o resumo do que eu falei hoje. Não sei se eu fui claro, que eu falei devagar. Aí, na semana que vem, o que nós vamos te dizer? Beleza. O senhor falou, então, que tudo é o meu pensamento. Falei. Quando o meu corpo se acabar, o que vai ficar é o meu pensamento. Isso. E para onde eu vou? Quando tudo se acabar, para onde eu vou? Isso quer dizer que se eu colocar no meu pensamento, como o senhor falou, se eu colocar informações que vão construir uma criatura nova, então eu vou passar a admitir uma realidade melhor para quando eu não estiver mais nesta vida. E isso vai criar uma realidade melhor? Vocês entenderam a pergunta? Em síntese, na semana que vem nós vamos dizer: para onde você vai depois que morrer? Para onde você vai? É para aí que a gente vai desembocar a nossa conversa. É para aí que a gente vai levar. Para onde você vai? Quem você será depois desta vida? O que você vai se tornar? Aonde você vai viver? Com quem você vai se relacionar? Que local você vai habitar? Eu posso comprar um local para mim? Eu posso construir uma morada legal? Beleza. Eu vou construir uma nova realidade para depois dessa vida. Beleza. Show. E por que eu tenho que voltar aqui? Por que eu tenho que reencarnar? Se isso é uma verdade, como é que eu construo essa nova encarnação?